Em Hebreus capítulo de número 12, por favor. Eu estou debaixo da direção do Senhor, tudo aquilo que Deus está fazendo aqui. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1. Glória a Jesus. A banda, Deus abençoe, Neto. Eu não sei cada um de vocês, em nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 12. Quando encontraram, podem dizer amém. Amém. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a corrida que nos está proposta. Assente-se, por favor, no nome de Jesus. Queridos, peço bastante a sua atenção. Peço à banda que me ajude, como sempre. Obrigado. Peço bastante a sua atenção agora. Olhe para cá, escute-me por alguns minutos. A vida cristã, ela é como uma corrida de bastão. É uma geração transmitindo a responsabilidade à outra ou à próxima geração, que vem numa corrida, e a geração próxima que chega não pode estar correndo menos que a geração que está correndo, que veio antes dela. Ela deve estar no mesmo pique, na mesma velocidade, para que não pare a carreira, não rompa o propósito da geração posterior. É uma geração transmitindo responsabilidades para outra geração. Até porque a responsabilidade de uma geração é preparar os seus sucessores. A responsabilidade de um pastor é preparar homens capacitados para assumir o lugar que Deus fez ele assumir na sua geração. Para falar a verdade, geralmente uma geração dura 40 anos. Por isso que os reis reinaram 40 anos. Você pode perceber algumas coisas, que todas as vezes que um homem não prepara um sucessor, a próxima geração fracassa. Deus usou Moisés para preparar Josué. Vocês lembram? Josué ficou entre o monte, o bezerro de ouro, foi pregado aqui ontem, e ficou entre o bezerro de ouro e o monte, porque ele ficou no pé do monte, não podia subir e nem podia descer para o bezerro de ouro. Há uma expressão do Lucas Gomes, que ele ficou entre dois mundos. Quando o homem está entre dois mundos, é uma percepção que parece que Deus não chamou ele para aquela geração. Todos nós já passamos por isso. Todos nós aqui já estivemos entre dois mundos. Você já não pode voltar mais, mas Deus está dizendo, aguenta um pouco, que você também não pode subir o monte. Mas há um período que Deus chama Moisés e diz, chama Josué, e leva Josué para a tenda do encontro. Agora ele pode entrar, preparando ele para a próxima geração. É tão verdade que é Deus que chega no capítulo 1 de Josué, até Josué diz, meu servo Moisés morreu em Moabe. Levanta-te, pois você fará esse povo herdar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e também a Jacó. Você vai fazer esse povo herdar, beleza, herdar uma terra. Deus fez milagres, prodígios, e eu não tenho tempo para gastar falando sobre isso. Os irmãos já ouviram muito disso aqui ontem. Mas Josué, eu não sei o que houve na mente de Josué, não sei o que foi, que aconteceu no coração de Josué, que ele não preparou ninguém para assumir o seu lugar. Leia, o último capítulo de Juízes diz assim, e o último versículo, e o povo fazia o que era agradável aos seus olhos. Olha as catástrofes que aconteceu pós Josué. Aí Deus olhou, desculpa a expressão, dá licença, Deus olhou a responsabilidade de Josué e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora Deus tem que levantar juízes em períodos específicos de tempo, senão o povo ia de mal a pior. Quando o povo estava ruim demais, Deus levantava um juiz para dar livramento para o povo. Aí o povo ficava calmo, depois se perdia. Depois que o juiz morria, o povo se perdia novamente por causa da irresponsabilidade de Josué de não preparar uma geração posterior para assumir o seu lugar. É só ler. Deus é um Deus que usa gerações, opera através das gerações. É comum você ler os salmos, quando você vê as gerações também
expressada nos Salmos mais ou menos assim: Deus é um Deus benigno, de geração a geração. Leia o capítulo 1 de Mateus, salvo engano, do versículo 1 a 18, que é a genealogia de Jesus. Passaram-se 42 gerações, divididas em 3 gerações, de grupo de 14, de Abraão a Davi, de Davi a Babilônia, da Babilônia até Jesus. 42 gerações. Deus mostrando que é Deus que opera nas gerações. Leia a primeira de Jessé, os filhos de Jessé, todos foram rejeitados. A ponto que no Davi, Deus olha e diz: não estraga azeite. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém eu vejo o que está no coração do homem. Ninguém aqui eu escolhi para ser alguém que vai levantar a lâmpada ou manter a lâmpada acesa nesta geração. A preocupação de Samuel é: se ninguém aqui é escolhido, então o que Deus quer fazer? Se Deus não escolheu nenhum dos filhos de Jessé, aí ele dá um grito para Jessé, e a pergunta é: acabaram-se os jovens? Gente, não é uma pergunta qualquer. Não é uma pergunta de um Samuel novo. Não, Samuel aqui já não é mais o jovem que ouviu, ou talvez o adolescente, que ouviu Deus falar por 4 vezes perto da Arca da Aliança, onde ele dormia, na tenda. Samuel não é mais aquele adolescente que a mãe todos os anos subia, levava uma túnica nova para ele se vestir. Não é. Esse Samuel agora é um idoso que está quase morrendo, que viu Eli morrer e ser rejeitado por Deus por causa da irresponsabilidade da criação dos filhos. É o mesmo que viu Ofni e Finéias morrerem porque fizeram coisas erradas contra Deus. É o mesmo que viu os seus filhos em 1 Samuel capítulo 8 ser rejeitado por Deus e também pelo povo. É o mesmo Samuel que viu no capítulo 15 Saul ser rejeitado pelo próprio Deus, que ele queria sacrificar e não obedecer. Aí Samuel traz uma mensagem dizendo: por acaso Deus quer que você faça mais coisas para ele do que obedeça a sua palavra? Não. Verso 22 do capítulo 15, ele diz: porque para Deus mais vale a obediência do que sacrifícios. Agora é esse Samuel que está perguntando: eu vi todo mundo ser rejeitado, ninguém aqui resta para ser alguém que vai manter a lâmpada do santuário acesa. Ninguém vai manter a glória em Israel. Tem mais algum jovem aqui? Porque a pergunta da geração que está se passando, é só ler o texto, que a Bíblia diz que depois que Davi foi consagrado, Samuel voltou para casa, para Ramá, porque tem líderes que estão voltando para casa preocupado porque ninguém ficou para assumir o seu lugar. Líderes que está indo para a eternidade e antes disso está preocupado porque na congregação de Jessé não tem ninguém responsável bastante. Por isso que a pergunta: acabaram-se os jovens? Tem alguém aqui que Deus possa levantar? Davi foi levantado para ser aquele que manteria a tocha acesa naquela geração, porque Deus é um Deus geracional. Já que você vai entender, parece que não tem nada a ver com a mensagem, mas tem. Você precisa entender essas coisas. É lindo porque a vida cristã é essa corrida. É uma geração transmitindo responsabilidade para a próxima geração. Nós estamos aqui porque os nossos pais abriram matas virgens, fizeram estrada, outros vieram e fizeram asfalto, e a gente está correndo, voando, legal demais. Pois é, isso tudo porque uma geração decidiu trabalhar e transmitiu a responsabilidade a nós, para que a gente corra na mesma intensidade, na mesma essência. Nós devemos ter noção que a corrida cristã tem uma linha de chegada na eternidade. Porém não é como os pódios na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos. Não é que existem 3 lugares: a quem chega primeiro, a quem chega segundo, a quem chega terceiro. Não é. O pódio na eternidade não é sobre quem chega primeiro, ou segundo, ou terceiro. Não é sobre a primeira, a segunda e a terceira geração. Não. Porque, pastor André, se fosse assim, nós já não teríamos espaço na eternidade. Abraão chegou primeiro do que nós, Isaac chegou primeiro do que nós, Jacó chegou primeiro do que nós, Paulo chegou primeiro do que nós. Nós não teríamos espaço na eternidade se houvesse um pódio de 3 lugares lá para quem chegasse primeiro. Porém, a linha de chegada na eternidade não é somente para quem chega primeiro, é para quem decidiu perseverar e chegar. É para quem decidiu entender que maior do que o prêmio é o alvo, que é Jesus. Olhe para cá.
Eu não corro só para um prêmio. E Paulo fala que o prêmio dele não é algum galardão na eternidade, é Cristo Jesus. É olhar nos olhos daquele que pegou a gente no pecado, que nos transportou para o reino bendito da sua luz. Olhe para cá, vamos chegar lá. Nós precisamos entender que essa igreja aqui é a segunda geração de cristãos. Porque há quem diga que essa igreja está plantada ou na Ásia Menor ou em Roma. Alguns dizem que ela está em algum lugar ali em Alexandria, no Egito. Mas eu acredito fielmente que essa igreja está nos arredores de Roma. Os historiadores acreditam que, a maioria deles, que quem evangelizou esses judeus que se tornaram cristãos foi alguns dos que vieram de Atos capítulo 8, pós-Pentecostes. Os irmãos lembram que Deus teve que causar uma revolta no coração de Herodes para ver se o umbigo religioso de Pedro e da galera que estavam ali arrancasse de Jerusalém e alcançasse os confins da terra. Perceba, eles não tinham entendido nada, gente, até o Pentecostes. Leia capítulo 1, versículo 6. Eles chegaram até Jesus e disseram: é agora que vai restaurar o reino de Israel? Deus disse: vocês não cabe a vocês o tempo e as estações, que só cabe a Deus. Vocês não entenderam nada ainda. Aí Jesus continua a mensagem: vocês vão entender, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e vocês vão ser minha testemunha. Não entenderam nada, mas o Espírito Santo vai tacar fogo na cabeça de vocês. Em vez de vocês preocupar-se com terra, vocês vão se preocupar-se com almas. Presta atenção, vamos chegar lá. Fique em paz, a glória está sobre a nossa cabeça, já que a gente mergulha na revelação. Você precisa entender algumas coisas. Que alguém, em Atos 8, corre, a Bíblia diz que onde eles chegavam, eles pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Filipe chegou em Samaria, tacou fogo em Samaria, a recha religiosa foi quebrada ali. É lindo perceber que alguém chegou aos arredores de Roma, pregou para judeus que estavam ali, e eles se converteram ao evangelho de Jesus Cristo. Porém, 35 anos aproximadamente havia se passado desde do nascimento da vida. Dizendo que foi Paulo, aí outro diz que foi Apolo, aí outro diz que foi Pedro. A Orígenes disse o seguinte: ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus senão Jesus Cristo, que olha para uma igreja. A Bíblia não fala o nome dele, mas a percepção desse homem me constrange demais. Porque é um homem que não faz questão de deixar o seu nome, mas a sua entrega e percepção de que o povo já não era mais o mesmo incomodou. Presta atenção. Foi dito pelo pastor Nonato aqui: não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo, olhar para alguém do teu lado que não está bem e você não pregar para ele. Gente, isso aqui é maravilhoso. Um homem, a Bíblia não fala o nome, mas é um homem que olha para uma igreja e fica revoltado. Eu não aceito uma igreja parar na corrida cristã. Vocês estão frios, eu não aceito isso. Olha o texto, versículo 32 do capítulo 10. Ele olha para a igreja e diz: vocês têm que entender que vocês não começaram assim. Lembra dos tempos antigos, versículo 32, capítulo 10 da carta aos Hebreus: que vós fortes iluminados, vocês eram perseguidos, versículo 34, mas vocês eram alegres. Presta atenção. Ele está dizendo: olha para trás, que vocês não eram assim. O ciclo de oração não era cru desse jeito. Eu lembro que os jovens falavam em língua estranha no hino da harpa. Tinha gente entregando profecia, batismo, a Deus fazia grandes coisas. Olha, vocês não eram frios assim. Presta atenção. É um homem, gente. Um homem. Um homem pode destruir uma igreja, mas um homem pode levantar uma nação. Um homem. Lembra de John Wesley, salvo engano, quando ele diz: Deus, me dê 100 homens que odeiem o pecado e que amem a santidade, eu abalarei o mundo inteiro. Um homem é capaz de destruir trevas, fazer o diabo recuar. Imagine essa igreja toda na unção e na percepção do Espírito Santo. Bota o demônio, a capetada toda para correr. Um homem. Olha para cá, escute-me mais um pouco. Eu me lembrei de Charles Finney, na minha modesta opinião, o homem mais ungido dentre os avivalistas. Charles Finney, o advogado,
Ele pregou num culto. Umas mulheres que trabalhavam na fábrica foram lá ouvi-lo. Não aceitaram Jesus. Voltaram a trabalhar no outro dia. E o Espírito Santo dirigiu ele até a fábrica. Quando ele chegou na fábrica, eu não lembro do que era. Só sei que o dono da fábrica não era amigo de crente. Não gostava de crente. A história diz que quando Finney entrou na fábrica, gente, um homem entrou na fábrica, as mulheres largaram as máquinas de trabalhar, se jogavam no chão e começavam a dizer: eu quero aceitar a Jesus, eu reconheço os meus, e começaram a confessar pecado. O dono da fábrica viu aquilo, cedeu uma parte da fábrica para servir de ponto de culto. O homem que não pregou, mas tinha uma percepção e carregava tanto de Deus, que a essência dele tocou no coração de quem estava lá. Um homem. Estou falando de uma pessoa comum como nós. Talvez você está pensando que Charles Finney era melhor do que todos nós que estamos aqui. Não era. Olha para Wesley, tinha problemas no casamento, a esposa morreu sem ele saber que tinha morrido. A gente não fala isso. Mas um homem que ganhou 4 milhões de almas, John Wesley. O homem que numa certa feita diz que sentiu seu coração pegar fogo. Na Inglaterra, na ilha, a peste negra tinha matado 100 mil pessoas. E John Wesley viu o peso dentro daquela nação, o peso da peste negra ali. A história diz que uma certa feita pela manhã, ele sentiu fogo queimando o seu coração. Ele começou a andar sobre os cadáveres da peste negra, daqueles que tinham morrido. O ambiente pesado começou a ficar leve. Nunca mais ninguém morreu ali. Havia uma essência que ele carregava. Um homem. Preste atenção. Levante as duas mãos aos céus, por favor. O Senhor está aqui de forma tão linda. Deus esta noite não quer levantar uma igreja toda apenas, mas principalmente levantar um homem e uma mulher que esteja disposto a ver o que ninguém vê, a entrar onde ninguém tem coragem de entrar, a fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Se você não tiver nojinho, se você não tiver medo, Deus vai te arrancar desse pedestal de playboy. Deus vai te colocar num beco valado, mas o beco valado vai ser salvo pelo evangelho de Jesus Cristo. Um homem que Deus quer usar neste lugar. Um homem. Aleluia. Um homem. Só um homem. Acho que na quinta-feira. Foi quinta-feira que eu preguei no pastor Gesiel? Foi na quinta-feira, né? Deus me deu uma mensagem sobre Neemias. Assim, papuf. Eu também vou pregar. Quando um homem decide entrar nas ruínas de alguém. Quando um homem que estava em Suzã, em cima de 3 colinas, era a cidade capital dos reis da Pérsia, de frente para o rio, um dos lugares lindos do mundo antigo. Neemias estava lá. Aí alguém chega, Anani, seu irmão, com uma caravana de Jerusalém. Ele pergunta: como é que está a cidade dos nossos pais? Aí alguém olha e diz: está em ruínas, seu muro derrubado, o povo está em miséria e as portas estão derrubadas. O texto diz, muito obrigado meu amigo, o texto diz que ele chorou, jejumou e orou, e foi ao rei aproximadamente 4 meses depois pedir carta para entrar nas ruínas de Jerusalém. Presta atenção, o cara está bem em Suzã. Estamos bem na nossa Suzã, na nossa congregação. Mas a dor de alguém que estava em ruínas não deixou ele ficar confortável na congregação que ele estava. Ele diz: Deus me chamou, Deus não me deu visão, mas me deu sentimento. Eu vou descer de Suzã e vou entrar nas ruínas de alguém. Um homem foi capaz de causar uma revolução, que os muros que estavam pela metade foram restaurados, as portas reedificadas, o inimigo que tinha acesso não teve mais. Um homem, somente um homem. Preste atenção. Não é muito meu feitio, os irmãos sabem, mas olhe para alguém e fala assim: Deus não precisa de muita gente. Diga: talvez você quer que Deus levante um homem, mas Deus quer levantar você para ser esse homem ou essa mulher. Diga: Deus não vai te dar visão talvez, mas Deus vai te dar sentimento. Deus vai fazer a dor daqueles que estão em ruínas entrar no teu coração. Deus vai, olha para ele e diga: Deus vai te fazer descer de Suzã.
Jerusalém vai ver você chegar. Aqueles que o diabo tem acesso não terá mais, serão restaurados a proteção através de você. Um homem pode mudar uma história de uma nação. Um homem. Vamos lá. Um homem. É esse homem que olha para essa igreja e percebe que essa igreja já não é mais a mesma. Um anônimo, sem nome nenhum. É um homem. Ele olha para a igreja e ele percebe que a igreja já não tem mais o fulgor, a unção, a paixão que movimentava ela anos atrás, que fazia o povo ver as suas propriedades serem confiscadas e roubadas, e o povo ficava alegre, chorava com quem era perseguido. E eles queriam muito provavelmente voltar para o judaísmo de novo, que estava ligado com o Império Romano, e não seriam perseguidos, muito provavelmente. Preste atenção. Ele olha para a igreja e escreve uma carta. E o capítulo 1, gente, isso aqui é terrível, porque ele começa a falar, não é sobre anjo, não é sobre arcanjo, não é sobre querubim, não é sobre serafim. Ele utiliza os anjos, mas a ideia é falar da pessoa de Jesus. Ele começa a mostrar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, é maior do que os anjos, é um sacerdote maior do que o Melquisedeque, e é um profeta maior do que Moisés. Para quê? Para mostrar para uma nação que eles mudaram, Jesus não. Hebreus capítulo 13, versículo 8, o que ele está dizendo é: vocês não se esqueçam que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Vocês se apagaram, mas aquele que é o dono do fogo não se apagou. Presta atenção. Por que você quer fazer uma igreja voltar a caminhar? Taca Jesus nela. É porque às vezes a gente quer que o povo pegue fogo, mas não fala sobre Jesus. Jesus é a fonte. Olha para a igreja de Laodiceia. Eu vou pegar um gancho da mensagem que eu estava preparando, porque a igreja de Laodiceia pegava a água de Herápolis e de Colossos, água quente e água morna, água quente e água fria, perdão, e virava água morna. Beleza. Não tinha fonte própria. Era um símbolo da igreja. Por quê? Porque a fonte, pastor Onato, a igreja expulsou para fora. Porque quando você expulsa Jesus para fora, você começa a beber em outras fontes, e nenhuma outra fonte presta como a fonte chamada Jesus. É só olhar para a samaritana. A samaritana chegou no poço de Jacó e disse: eu estou aqui, todos os meus pais beberam há 20 anos aqui no poço de Jacó. Jesus, ela disse: é muito boba. Quem bebe dessa água e dessa fonte volta a ter a sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, porque fluirá para a vida eterna. Não há fonte melhor do que Cristo. Ele aviva a igreja, Ele batiza a igreja, Ele resgata a igreja. Ele é aquele que dá água para o sedento beber. Fonte, Jesus. Ele é a fonte. Vamos lá. E o escritor começa a escrever para a igreja, e eu acho lindo o conselho que ele dá. Versículo 1 do capítulo 12. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunha, rompemos o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Testemunhas aqui não é o diabo. Testemunhas aqui também não é os irmãos, os vizinhos que ficam olhando. Não tem nada a ver. Testemunhas aqui não são os anjos que estão olhando para a gente. Testemunhas aqui não é Deus que está os olhos procurando os fiéis da terra. Não é. Testemunhas aqui, a expressão grega não é quem vê oculamente, é quem alcançou um grau. Liga o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. O que Paulo está dizendo é: ou seja, vou resumir agora a minha ideia. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem são? Hebreus capítulo 11. Aqueles que alcançaram testemunhos pela fé. Presta atenção. Abel, que o sangue clamou. Tantos outros que foram testemunhas. E no que diz respeito a Abraão, que levou Isaac para ser sacrificado, ele acreditava que o seu filho seria capaz de ressuscitar. Presta atenção. Eu acho linda a aplicação que o pastor Josué Brandão fala sobre isso aqui. Ele diz que no que diz respeito a Abraão, quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado, gente, que forte. Ele diz, pastor Renato, que enquanto Abraão subia do lado do monte com Isaac, Deus subia do outro lado do monte com o cordeiro. Porque cada passo de fé que Abraão dava, Deus dava um passo de provisão para Abraão. Porque oração e fé nunca será decepcionada. Cada passo de fé que você dá ao Deus provedor para testificar a sua fidelidade a Ele, caminha que Deus caminha com você. Prossegue que Deus chega até você. A tua fé atrai a Deus. Cordeiro,
Olhe para cá. Meu Deus, eu preciso correr. Então são aqueles que alcançaram testemunho pela fé, que são capazes de testificar. Versículo 34 do capítulo 11. Ele diz, eu estou andando demais, não dá para tirar foto. Deixa eu ficar mais centrado aqui. Hebreus capítulo 11, versículo de número 34 diz assim: eles fugiram do fio da espada, apagaram a força do fogo, da fraqueza arrancaram forças e foram vitoriosos na batalha. Eles são testemunhas que é possível vencer a força do fogo, porque eles venceram. O que o escritor está dizendo é: olha para trás. Vocês estão pensando que é só vocês que sofreram? Não, olha para trás. Teve gente que sofreu mais do que vocês e não abandonou a esperança de ver a cidade santa. Olha para trás, porque eles nem alcançaram a cidade aqui ainda, mas eles morreram acreditando em tudo aquilo que Deus havia falado profeticamente. Ele está dizendo teve gente que sofreu mais do que você e continuou dando glória a Deus. Teve gente que perdeu pai, perdeu família. É na promessa de Deus. Eles são testemunhas que é possível chegar. Presta atenção. Aí ele dá um conselho para a igreja que está desanimando. Era aqui que eu queria chegar. E o conselho é: vençamos, pois, o embaraço e o pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que de onde perto nos rodeia, embaraço é uma coisa, pecado é outra coisa. Embaraço, eu escrevi, pecado derruba, embaraço desacelera. Por exemplo, pecado afeta a esfera moral e também espiritual. Embaraço não. Geralmente o embaraço afeta mais a esfera emocional. Presta atenção. Eu já vi gente pregando dizendo assim, eu também já preguei: os escravos eram livres, aí eles corriam, aí os gregos lá perto da corrida pegavam ouro e jogavam, aí os escravos se embaraçavam com ouro. Não tem nada, não tem uma fonte histórica que fala disso. Primeiro que escravo não corre. Você precisa entender algumas coisas. Que a ideia de embaraço aqui traz a ideia de fardo, peso, vestimenta, couraça. Pasmem, senhoras e senhores, eles corriam nu. Estuda, é só pegar o texto histórico. As corridas que aconteciam em Olímpia, na Grécia. Os que vêm de Olimpíadas, eles corriam nus, porque, pastor Nonato, tropeçar, embaraçar, a eles era uma ofensa ao seu Deus. Presta atenção. Eles corriam nus para que nada que fosse deles fizessem eles paralisar e ofender o seu Deus. Você precisa entender que em exceção do catolicismo, do cristianismo, que nós somos ao catolicismo e aos evangélicos, que somos nós cristãos, confesso evangélico, e aos católicos, em exceção de nós, os outros deuses são todos mortos e eles tratam como se fosse vivo. E nós temos um Deus vivo e o tratamos como se fosse morto. A gente deixa muita coisa embaraçar a gente se embaraça porque alguém falou mal, a gente quer parar porque alguém ficou bicudo com a gente quer desistir porque alguém disse que a gente não prega bem. Pelo amor de Deus, arranque esse trem, arranque tudo que é seu, corra, porque Deus te aguarda na linha de chegada. Corra, pelo amor de Deus, rompe esse trem. Olha pra cá. Você precisa entender. Ou você não parou para pensar que, gente, um pastor amigo meu falou uma frase para mim em um tempo da minha vida muito difícil. Ele disse: Carlos Eduardo, o diabo colocou um bocado de prato para ti, não conseguiu te derrubar, agora ele vai tentar te distrair e te cansar. Que se o diabo colocou uma mulher, tu não caiu. O diabo colocou dinheiro, tu não caiu. O diabo tentou colocar grandeza no teu coração, tu não caiu. O diabo vai tentar te distrair e te cansar. Esse é um embaraço. Gente que fica gastando energia com um comentário de alguém na rede social. Querida, você nunca vai agradar todo mundo. Queridão, nem todo mundo vai gostar da mensagem que você prega. E daí? No culto que Deus te chamou, esse que te criticou não estava lá. Deus não confiou nele para te chamar. No culto que Deus me escolheu, não tinha ninguém aqui. Então Deus confiou não nos outros, mas na palavra que Ele liberou sobre a minha cabeça. Então viva em paz e deixa quem quer falar o que falar. Quem quiser se embaraçar, que se embarace para lá. A minha paixão, a minha missão é maior do que a opinião de alguém. A eternidade me aguarda. Quem quiser ir para o inferno, que vá. Eu quero o céu da glória. Então levanta junto quem quer ir também. Vamos chegar na eternidade. Olhe pra cá.
Eu preciso chegar aonde a revelação de Deus está na minha cabeça. Olhe para cá. O diabo tentou por diversas vezes embaraçar alguns homens na história. Lembra de Elias? O diabo tentou embaraçá-lo emocional. Aliás, o diabo tentou embaraçá-lo, ou embaraçou nas emoções e no medo. É só olhar 1 Reis 19, quando ele vence os profetas de Baal. O cara era o cara. Talvez o maior pregador. Talvez o Josué Brandão hoje, que para mim é o maior pregador, com respeito aos outros. Não, o cara está aqui. Quando a gente vai falar de pregador, tira o pastor Josué Brandão, aí a gente fala dos outros pregadores. O cara. Aí Jezabel, ele pensou que o povo tinha se convertido. Acabe também, Jezabel também, pelo que Deus fez. Aí, pastor Regilson, a história diz que Acabe mandou um mensageiro do diabo. Ele chegou com a mensagem foi: assim disse Jezabel: faça-me os deuses outro tanto. Que outro tanto? Que os deuses me matam, se amanhã eu não estiver com a tua cabeça nas minhas mãos. Sabe o que ele fez? Fugiu para o deserto. Entrou dentro de uma caverna após pedir para morrer. Confundiu presença com poder. Eu estou falando, gente, do cara que está paralisado dentro de uma caverna, porque o diabo conseguiu amarrá-lo emocionalmente. Não, ele não pecou, mas o diabo embaraçou e paralisou ele. E eu estou falando do cara que correu mais do que os cavalos de Acabe. Do homem que falava, Deus chancelava, porque ele falava a profecia que já estava escrita e decretada por Deus. Estou falando do cara que era o leão dos profetas. Mas João Batista foi maior. Verdade, porque ele veio no espírito de Elias. Presta atenção. O cara que era o cara foi parar dentro de uma caverna, dentro de uma cova, melhor, dentro de uma caverna, guardado lá, logo após pedir para morrer, sem perspectiva nenhuma de voltar a exercer o ministério, porque o diabo não levou a pecar, mas cansou emocionalmente e embaraçou a sua carreira. Olha para João capítulo 21, Pedro, que foi embaraçado pelo fracasso espiritual de negar Jesus 3 vezes e disse: eu vou voltar para pescar. O cara voltou para pescar e levou uma ruma de gente com ele, por causa do embaraço. Olha Demas, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que deixou o amor ao primeiro século, ou ao século deste mundo, melhor, embaraçá-lo. Paulo disse isso. Porque se o diabo não consegue te derrubar, ele te paralisa. Você não está conseguindo perceber isso? Você não está percebendo que talvez até a própria obra está te embaraçando? Eduardo está falando besteira, verdade. Você precisa entender algumas coisas. Existem coisas que não são pecados, mas elas passam a ser pecados quando ela rouba a tua intimidade com Deus. Existem coisas que não são pecados, mas namorar não é pecado. Mas esse teu namorado está fazendo coisas contigo que não é lícito fazer, ainda não é o tempo. Isso tudo não está te levando só a te embaraçar, está te levando a pecar, está afetando você espiritual e moral. E Deus está dizendo: perceba que o diabo está te cansando, te distraindo, te levando a pecar, e você está rompendo a intimidade com Deus. Presta atenção. Eu fiquei me perguntando, por que o diabo faz essas coisas? Porque o diabo leva ou mata o cara. Que Deus é um Deus geracional. Meu Deus, isso aqui é tremendo. E ele sabe, pastor Nonato, que em cada geração Deus tem um grupo de testemunhas. Presta atenção. É por isso que a introdução é sobre geração. Pastor, cada geração Deus tem um grupo de testemunhas. Deus tem um grupo, não são todos. É um grupo de gente que Deus escolheu ferir. É um grupo de homens que Deus escolheu massacrar para revelar a sua glória através deles. É um grupo de pessoas que estão correndo nessa geração, que é exemplo para a geração que está chegando. Porque, presta atenção, pastor, a sua geração corre com você nos passos de Cristo, mas a geração posterior a você, no corpo. Não, crente não tem cicatrizes, crente tem marcas. Fingre foi testemunha no seu tempo. Daniel Berk foi testemunha no seu tempo. Finney foi testemunha no seu tempo. Pois é, eles morreram. Deus não usa corpo morto e nem ossos. Deus está dizendo: agora eu conto com você para criar marcas em você, para você ser testemunha para alguém. É você que Deus escolheu para ser testemunha. Deus não usa cinza, Deus usa lenha para ser testemunha. Deus não usa cinza, Deus usa lenha seca, capaz de pegar fogo nessa geração. Você
me entende? Porque Deus decidiu te esmagar. Talvez você não entende porque essa enfermidade está aí. Médico já olhou, gente já orou, já foi até no Pai de Santo. E nada. E Deus está dizendo, não foi o diabo, fui eu que decidi ferir você para você ser testemunha para alguém. Gente, que testemunha para alguém. Gente, que coisa forte. Você talvez não entende porque um luto entrou na tua casa e Deus olhou para você que nem olhou para Ezequiel. Eu vou matar a tua mulher, eu vou tirar o brilho dos teus olhos e ficar na tua boca. Nem chorar, chora. É porque a gente fica romantizando. É Deus criando marcas em você. Deus te escolheu para te esmagar, para que quem vem após você olhe para você e fala, se ela venceu o luto, eu também vou vencer. Eu preciso pregar para alguém. Você precisa entender que você é referência para alguém. Tem gente que é crente porque você é crente. Tem gente que dá glória porque você dá glória. Tem gente que venceu o diabo porque você venceu. Tem gente que venceu o câncer porque você mostrou que é capaz de vencer. Bota esse demônio que está te amarrando para correr. Alguém está dando glória porque você está adorando ao Rei aqui. Olhe para alguém, por favor. Olhe para alguém. Eu caminho para o encerramento agora. Olhe para alguém. Diga para ele, você não sabe. Deus te marcou para você ser referência para alguém. Diga, Deus te escolheu para ser a testemunha dele nessa nação. Diga, esta geração está correndo porque você está correndo. Diga, a tua casa está indo rumo ao céu porque você está indo. Diga, os teus amigos, você não sabe, mas os teus amigos é crente porque vê a tua fé. Ele viu que você suportou a dor, viu que você suportou o luto, viu que você venceu o diabo, você rompeu a tentação. Foi a tua resistência que fez alguém andar. Testemunha, alguém precisa de você. Meu Deus do céu. Você precisa entender algumas coisas. Que todas as suas dores é por causa de alguém. Não é à toa que Jesus falou assim: fazer isto em memória de mim. Pastor Daniel Nogueira pregou. Como é que ele quer ser lembrado? Ele não quer ser lembrado como Pelé, quando faz um gol, levantou um troféu. Não. Lembra de mim com sangue no rosto, seminu. Lembra de mim assim, porque todas as minhas feridas foi para sarar alguém. Todas as minhas feridas foi para curar alguém. Assim te diz o Senhor esta noite. Eu estou pregando para alguém. Deus está dizendo, eu estou criando feridas abertas em você, mas eu vou fechá-las. Eu vou te ajudar a passar por tudo isso. Você não vai precisar assumir a tribuna para pregar. Eles vão olhar para você e vão correr por causa da tua resistência. A tua resistência fez alguém se levantar e andar esta noite aqui. Gente do céu, olhe para alguém. Isso vai ficar muito bom. Olhe para alguém. Diga, suas dores vai curar alguém. Diga, não tenta ser quem Deus não te chamou para ser. Diga, cada um Deus marcou num lugar específico. Diga, cada um Deus decidiu usar de uma forma diferente. Ele fez um Isaías ser cortado ao meio. Ele fez um Pedro ser crucificado de cabeça para baixo. Ele fez um Paulo ser decapitado. Ele fez um Tiago ser morto ao fio da espada. Todos eles morreram diferente porque eram diferentes, mas a missão era a mesma: levantar alguém, erguer alguém, fazer alguém voltar a caminhar através das tuas marcas. Deus escolheu você para te ferir. Talvez você não queria ouvir isso aqui hoje, mas eu vim te dizer que Deus te escolheu para te ferir. Eu vim te dizer que tem coisas que estão acontecendo na tua vida que não é o diabo. Existem dores que sou eu, diz o Senhor, porque eu te dei uma responsabilidade, uma missão que é maior do que as tuas dores. Olha para trás.
e vejo tanto de gente que caiu, porque você ficou naquela pensando, meu Deus, eu quero ser isso, meu Deus, eu quero ser aquilo, enquanto você não se achava em si. Quem dependia de você caiu. Ah não, ninguém depende de mim. Pois é, tu é a vidraça da igreja. Você não sabe que se você cair, muita gente cai, porque tem gente que Deus entregou nas tuas mãos. As suas marcas o manteve de pé até aqui. Então não peça para parar. Se você parar, muita gente vai para o inferno junto com você. Se você chutar o pau da barraca, muita gente vai embora. Mas prega a Deus da minha boca. Aguenta as feridas. Alguém está sendo edificado com ela. Vence esse luto, vence esse câncer, vence esse perseguidor. Bota esse demônio para recuar. Alguém vai voltar a adorar através de você. Alguém vai cantar através de você. Levante a mão e adore ao Rei aqui. Eu sinto Deus nessa palavra. Levante as duas mãos aos céus, por favor. Assim te diz o Senhor: hoje eu estou te dando força. Hoje eu estou fechando as tuas feridas. Hoje eu estou te dando azeite. Hoje eu estou te dando uma fronteira para você acessar. Hoje eu te faço entrar onde o diabo disse que você não entraria. Porque através de você, quem parou na carreira cristã vai voltar a caminhar. Não precisa saber do teu nome, não precisa saber da tua credencial. As tuas marcas vão pregar por si. Você é um sobrevivente. Persista. Alguém vai persistir através de você. Sentado como estás, fecha os teus olhos agora. Eu sinto Deus da minha alma. Você é uma testemunha. Suporta as dores, testemunha. Alguém depende de você. Você é um testemunho. O teu filho está crente porque você decidiu resistir. Você decidiu resistir muitas coisas. O diabo tentou te matar. Deus está fazendo o demônio recuar agora. Está colocando a mão na tua cabeça. Volta a andar esta noite. Pegue na mão de alguém, sentado como estás. Pegue na mão de alguém, feche os olhos agora. Eu caminho agora para o encerramento. Feche os olhos. Talvez você está dizendo: eu não suporto tudo isso. E assim te diz o Senhor por essa palavra. Você está dizendo que eu errei, mas assim prega o Senhor na minha boca: eu simplesmente não erro. Eu não errei o teu endereço. Eu não errei o teu nome. Eu escolhi você por causa da tua resistência. Eu sei que você pode suportar. Eu sei que você dá conta do fardo que eu coloquei nos teus ombros. Então marcha essa noite, que o meu exército vai marchar com você. Marcha essa noite, que a tua casa vai marchar com você. Gente, o céu está aqui. O céu está sobre a nossa cabeça agora. Tem demônios ecoando para o quinto dos infernos. Deus está fazendo alguma coisa aqui. Alguém sendo erguido, levantado, cheio de a palavra. Abriu, quebrou, a corrente quebrou, o demônio caiu, a glória voltou. Meu Deus do céu. Se coloque de pé, por favor. Traga uma pessoa para o seu lado, por gentileza. Aleluia. Abrace alguém de lado, por favor.
Abraça. Traga alguém para o seu lado. Aleluia, Jesus. Procure alguém, não deixe ninguém só, por favor. Se não for lhe constranger, segura ele forte e diga: você não sabe, mas muita gente está correndo por causa de você. Diga: a sua resistência fez muita gente resistir. Olhe para ele e diga assim: tem mesas que falam de você, que você nem sabe. Tem gente edificado pelo teu ministério, que você nem imagina. Então vença esse embaraço e esse pecado, porque Deus escolheu você, Ele confiou a você. Mostra para o diabo que Deus não escolheu a pessoa errada. Mostra para o diabo que Deus escolheu a pessoa certa. Foi você que Ele escolheu, e vai ser você que Deus vai usar. Feche os olhos agora, por favor. Aleluia, Deus. Os que são batizados com o Espírito Santo, por favor, não falemos mais em português. Deus está agora sabotando o plano de Satanás. O diabo está pensando que você vai entrar em casa frio. O plano dele será sabotado hoje. As tuas marcas vai botar o diabo para correr. O teu filho vai ser levantado. O teu marido vai ser salvo. Há uma palavra sobre a tua cabeça. Pega a palavra aqui agora. Abra a boca e ora em línguas agora. Abra a boca e ora em línguas agora. O mistério está desenrolando na nossa cabeça. Isso. Onakama chora da gai. Isso. Rondo condoto quebra papaba chora badagar. Isso canto quebra badagar. A unção sobre nós descendo aqui agora. Há um revestimento novo. Deus está arrancando as vestes de cansaço e está te dando veste nova agora. Pega a palavra, pega a palavra, pega a palavra. O Senhor está aqui. Isso. Eu te espero orar. Meu maior desejo hoje é alguém precisa de você. Avivamento não é o grito de uma voz, é a responsabilidade de uma alma. Chora, grita, ora. Alguém precisa de você. O meu coração pra te olhar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Lindo momento. Eu vou esperar você orar. Eu não quero atrapalhar tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Eu não sou desses. Eu quero que Ele conclua toda a obra que Ele está fazendo aqui agora. O Espírito Santo, lindo momento, está fazendo uma obra tão específica nesta noite aqui. Tem mulheres que Deus deu uma cidade toda para elas aqui. Pega a palavra. Tem homens que Deus vai assinar o teu passaporte. As fronteiras não vão te parar. Deus está fazendo um principado cair agora por causa da tua casa. Meu Jesus, que palavra é essa? Deus está te dando igrejas, nações, povos, gentes e nações. Deus está dizendo: se você se levantar, se você mostrar para o inferno que tu é anônimo, mas você tem uma palavra na tua cabeça, se você mostrar para o diabo que tudo que você passou, você suportou por causa da chamada, Deus vai honrar você. Traga alguém para o lado, feche os olhos e ore agora. Isso. Eu te espero. Se o Espírito Santo te direcionar, procure alguém e abrace. E diga para ele: você é referência para mim.
Você não sabe, mas o teu ministério me edifica demais. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei. Eu te nunca espero. vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim. Deixa ele derramar óleo sobre as tuas feridas agora. Quero ir Você não vai morrer, o diabo não vai te ver desviar. Há uma nação que precisa de você. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Avivamento é sentir a dor de alguém. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Fique à vontade, Jesus. Amor, Fique à vontade, e sem Pai. ti eu sei que morro. Fecha feridas abertas. Leva-me Quebra correntes aqui agora. Levanta quem estava caído. Traz Pedro da pesca e leva para o ministério. Arranca Elias da caverna. Faz alguma coisa com testemunhas aqui. Mas cerque alguém esta noite neste lugar. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Bem suave. Bem suave. Eu repito, avivamento não é o clamor de uma voz, é o clamor de uma alma, responsável pela alma de alguém. Deus te escolheu porque sabe a tua resistência. E talvez alguém está olhando para as tuas dores e está dizendo, ela suporta porque é o limite. Deus não testa além do limite, testa. Leia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Deus nos testou além das nossas forças, a ponto que da vida desesperei. Paulo suportou naufrágios, açoites, prisões, decapitação. E antes de terminar ele disse, o combate foi bom. Ele está dizendo, Deus confiou a missão na mão da pessoa certa. Que o diabo não tem o prazer de te ver recuar, que o diabo não tem o prazer de te ver desviar. O diabo vai olhar e dizer, Deus investiu na mulher certa, Deus investiu no homem certo, Deus derramou óleo sobre a cabeça da pessoa exata. Você em pé, a hora já não me permite mais. Eu peço perdão pelo horário, mas eu convido aqui à frente. Eu sei que algumas pessoas já aceitaram Jesus, mas se houver alguém afastado dos caminhos do Senhor aqui, eu peço que você saia do seu lugar e volte para a presença de Deus agora. Deus escolheu você para essa estação. Está aqui a primeira pessoa para Jesus. Kézia. Onde está a segunda pessoa? Sai do seu lugar. Consolador. Consolador. Pode ficar. Ela é vergonhosa, pode ficar aí. Consolador. Fique, se quiser vir, vem, olha, quebra essa vergonha. Onde está a segunda pessoa agora? Sai do seu lugar, eu te espero. Talvez você não sabe, mas tem gente que se afastou porque viu você no mundo, e você era referência para essa pessoa. O Espírito Santo marcou esta noite para te trazer de volta para a corrida cristã. Chora, mandarabadagas. Onde está a segunda pessoa agora? Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Eu te espero aqui na frente. O diabo não terá o prazer de te ver no mundo mais.
Se houver alguém que deseja reconciliar agora, que foi embaraçado, está dentro de uma caverna, eu te espero. O Pai marcou esta noite para salvar você, desembaraçar os teus pés, porque tem muita gente que quer correr, mas você parou e eles precisam de você. Eu te espero aqui e eu sei que tem. Eu sei que tem. Você que deseja reconciliar, corre. Eduardo, eu não pequei, mas eu desacelerei. Eu preciso ser renovado. Lembra cá? O Pai te espera. É Deus que está trazendo. Longe de ti, perdoa o meu coração. Deixa Deus trazer. Há um Elias saindo da caverna. Há um Pedro que vai deixar de ser pescador de peixe e volta a ser pescador de alma. Há um Saulo caindo na estrada de Damasco e levantando Paulo para as nações. Volta! Mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Se você estiver perto de alguém que deseja vir, vem com ela, vem com ele. Diga, eu estou aqui para te ajudar. Você não é qualquer um, você é responsável por uma cidade, pelo um bairro, pela nação. Eu espero. Estenda as mãos para cá, por favor. Estenda as mãos. Aleluia. Há uma obra tão linda sendo feita aqui. Fica à vontade, Jesus. Às vezes que sem perceber, mas não afaste. Fica à vontade, Jesus, fica à vontade. Restaura o coração magoado. Arranca a mágoa. Traz vida, alegria da salvação, prosperidade espiritual, financeira, ministerial, prosperidade de alma, alegria de espírito. Isso. Faz tua obra. Faz a tua obra. Faz a tua obra. Quebra os empecilhos. Arranca os embaraços. Renova os teus filhos mais uma vez. Fica à vontade. Deixa Deus fazer. Esperando vocês orar por eles. Há uma obra aqui, gente. Desde o começo do culto. Não foi emoção do pastor Nonato. É uma obra aqui. Deus está arrancando gente da caverna que estava embaraçado a ponto que levaram a pecar. Deus tem testemunhas para esse tempo. Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, meu Deus, o teu filho amado, eu oro por essas vidas agora. Abrace-os com o teu amor. Abrace-os com a tua presença agora. Restaura a alegria da salvação. Ergue-os na tua presença pelo sangue de Jesus. Arranca da caverna. Arranca as harpas dos salgueiros e coloca na mão deles novamente. Que eles voltem a te adorar. Arranque-os da caverna. Arranque o medo do coração, a tristeza da alma, pelo sangue de Jesus. Escreve o nome daquele que estão aceitando Jesus aqui no livro chamado Vida. Perdoa os pecados.
Abrace com o teu perdão. Restaura a aliança que talvez foi quebrada pelo embaraço na caminhada. Mas mostra para os teus filhos que eles são generais neste tempo, testemunhas, que o Senhor confiou muita gente a eles para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.